E aí pessoal, tá na web mais uma vez aqui. Hoje eu vou estar falando um pouquinho de fotografia com vocês, tá ok? Fotografia ao ar livre, fotografia de pássaros, de animais, né? Porque houve uma pergunta ali no Facebook, na minha página do Facebook, dizendo que como é que eu fotografava os pássaros, como é que eu fotografava os animais, que eu tenho algumas fotos lá e tal. Bom, o meu segredo, pessoal, é essa lente aqui, é uma lente Sigma, tá? Eu comprei ela já faz uns 2 anos já, né? É uma lente Sigma, ela vai de 50 a 500 milímetros, tá ok? É uma lente que, na minha opinião, é uma lente que atende muito bem. Eu faço essas fotografias de pássaros, de animais apenas por hobby, né? Então atende muito bem a minha necessidade. A qualidade das imagens também eu achei muito satisfatória, muito bacana. E é uma lente que ela não só, você não só pode tirar fotos, né, de objetos que estão distantes de você, quanto você pode tirar fotos também de objetos mais próximos, né? Mas a distância mínima dessa lente aqui é de 50 milímetros, né? Então até meio metro aqui ela pega bem, até meio metro aqui, né? Menos que meio metro ela já não consegue nem focar mais, tá ok? Então a gente tem que se atentar aí só a isso, né? A como você vai usar essa lente. Eu gostaria de falar algumas características dela, né? A abertura máxima e mínima dela vai de f4.5, né, a f22. Essa lente também, ela tem uma característica também que é importante dizer, ela pesa 2 quilos, né, uma lente pesada. Por isso a gente não pode ficar transportando ela, pegando na câmera, a gente tem que pegar na alça da lente, que a lente pesa muito mais que a câmera, né. Eu estou usando ela numa câmera Nikon, tá ok? Ela também tem a versão dela para a Canon, para as câmeras Canon. Ela tem um botãozinho, eu vou estar mostrando depois, né, para vocês. Vou estar mostrando para vocês aí em outro vídeo. Ela tem um botãozinho, né, de lock unlock, que é para você travar e destravar a lente, né, para que ela não rotacione, ela não abra sozinha, né, quando ela estiver destravada, quando ela estiver travada. Ela tem também o autofoco e um botãozinho para diminuir a vibração, né, enquanto você está fotografando, para diminuir a vibração na foto, né, da fotografia. Tem nove lâminas de diafragma, estabilização de imagem, como eu já falei, né. Nesse caso eu estou usando uma lente para o tipo Nikon, ok? Uma outra pergunta que me fizeram lá pelo Facebook é como que eu fotografo os pássaros, né, em voo. Na verdade não é fácil fotografar um pássaro em voo, porque você nunca sabe quando ele, se você está observando alguns pássaros que estão no chão, você nunca sabe quando ele vai começar a voar e quando ele vai pousar também. Mas se você ficar de plantão ali, né, por algum tempo, né, observando os pássaros e esperando, tem que ter um pouco de paciência também para fotografar pássaros, né? Você consegue fotografá-los de forma a pegar eles pousando, pegar eles levantando o voo, pegar eles em pleno voo, né? Agora, tem que ter paciência, tem que ter boa vontade, tem que ter desejo aí de conseguir boas fotos, né? Outra pergunta que me fizeram lá é com respeito à velocidade da fotografia. Quando eu comecei a fotografar os pássaros, eu deixava o ISO muitas vezes alto. Quando eu estava com o tempo assim um pouco nublado e tal, eu deixava o ISO alto e fotografava com o ISO alto. Depois eu percebi que fica muito granulada a foto. Como ter um ISO baixo, né? Você tem que fotografar, se você quer pegar o pássaro assim na natureza mesmo, você tem que fotografar quando o clima está bem claro, ok? Por quê? Porque você pode deixar um ISO baixo e alta velocidade. Fotografar pássaro não é fácil, pegar movimentos deles também não é fácil, né? Até localizar ele quando você está para fotografar não é fácil. Então você precisa ter velocidade alta, né, no seu obturador, para você poder pegar o momento ali que o pássaro está batendo a asa, que ele está se preparando para bater a asa e tal. Então sempre procuro fotografar em dias claros. Um outro detalhe bacana também é a questão da vestimenta.
Eu já tentei fotografar pássaros usando vestimenta vermelha, branca, preta, a roupa comum que a gente usa no dia a dia, né? E você percebe que eles se assustam com as cores da sua roupa. O seu movimento, você chegando perto e tal, isso assusta eles um pouquinho. Então, o mais bacana é você conseguir fotografá-los com uma roupa camuflada. Você fica no meio da natureza aqui, ó, você não assusta tanto eles. Mesmo que você se mexa um pouquinho para chegar mais perto, eles sempre veem a gente. Mas você não assusta tanto eles a ponto deles fugirem com qualquer movimento que você fizer. Tá, ok? Então, um boné camuflado para tampar os seus olhos, né? Que quando você olha para eles, eles percebem no seu olho que você está olhando para eles e fogem, né? Então, um bonezinho, uma camisa camuflada, uma calça camuflada ajuda bastante. A gente vê às vezes alguns fotógrafos, né, de natureza usando esse tipo de coisa, a gente fica pensando assim, pô, o cara é exagerado, o cara tá usando roupa de exército para tirar foto. Mas na verdade ajuda bastante mesmo, tá ok? Eu queria fazer um teste com vocês então, aqui usando a D90, né? Filmar alguma coisa aí e aproximar e também afastar, né, desse objeto para que a gente possa ter uma ideia do que essa lente faz, né? Qual é a capacidade dessa lente. Então, bom, nós temos ali à frente ali um carro, né? Tem um carro estacionado. Eu vou ligar aqui meu Live View, né? Eu vou usar o foco manual, tá ok? Para fazer essa filmagem. Eu estou usando a D90, então vou usar o foco manual. Vocês podem ver aqui na imagem que eu estou mostrando para vocês, lá ao fundo, né, um carro preto, depois do lago aqui, né? Então eu vou aproximar naquele carro preto a imagem, ok? Eu vou aproximar e vou dizer para vocês como nós estamos, ó. Essa primeira imagem aqui, deixa eu colocar para gravar, que eu nem coloquei para gravar isso. Agora, então vocês estão vendo agora aí o carro preto lá no fundo, né? E essa primeira imagem está sendo gravada com 50 milímetros aqui do foco, o foco daqui da câmera, tá ok? Eu vou estar abrindo aqui o foco e conforme eu for abrindo o foco, vocês vão ver a aproximação. Então temos a imagem aí com 50 milímetros, eu vou abrir agora para 70, ó, já deu uma aproximada, né? 70, vou abrir um pouco mais agora, vou abrir para 100, ó, já estamos chegando bem perto do carro lá, né? Vou abrir agora para 135. Olha que bacana. Já estou mais perto lá daquele carro. Já consigo vê-lo melhor aqui pela filmagem, né? Vou abrir agora para 200. Vou dar vou ajustar o foco, né? Ó, ajustei o foco. Estou em 200 milímetros. Vou diretamente agora para 300 milímetros. Ó, vou ajustar o foco novamente. Olha que bacana. O carro está aqui na minha cara. Vocês viram a distância que ele estava, né? Estou a 300 milímetros. Agora eu vou ajustar novamente para 400 milímetros. Ó. Estou em 400 milímetros. Tá ok? E por fim agora eu vou ajustar ele para 500 milímetros. Tá? Aí eu perdi um pouquinho aqui. Tá? Vou ajustar um pouquinho o foco. Isso, ó. 500 milímetros. Então eu estou conseguindo aqui colocar o carro inteiro aqui no meu quadro, né, da minha filmagem, e uma imagem bem legal, uma imagem bem satisfatória, né? Estou filmando, não estou tirando fotografia, mas a fotografia você consegue ainda uma imagem melhor do que essa que vocês estão vendo aí, porque ele pega apenas um momento, aqui são vários frames por segundo, né? Então acaba tendo uma qualidade um pouquinho inferior do que uma fotografia. Depois eu vou tirar uma fotografia desse carro para vocês verem, né? Como é que fica. E nós temos aí, ó, uma aproximação bem legal daquele carro. Estamos vendo bem o carro ali, né? Agora há pouquinho tinha uns quero-queros aqui, com seus quero-querinhos, né? Os filhotinhos deles. Se eles voltarem aqui, eu vou fazer a filmagem deles, tá ok? E agora eu vou voltar aqui a minha imagem. Vou voltar a 50 milímetros, vou fazer o contrário, para vocês verem a distância que está aquele carro de mim, né? Ó. Certo? Ele está bem longe mesmo, ele está do outro lado do lago, né? Eu acredito que daqui até lá deve ter aí pelo menos uns
600 metros, 500 metros, 600 metros por aí, né? Mas eu consegui aproximar bem aqui no foco da lente Sigma 500mm. Outra coisa importante de dizer é o seguinte: você vai usar foco manual ou autofoco para tirar fotos de animais? Gente, às vezes você não tem tempo de focar. Você viu o animal ali, você precisa mirar, focar com autofoco e bater a foto. Por isso, muitas vezes as fotos não ficam boas. Você tira algumas fotos que ficam embaçadas, algumas fotos que ficaram sem foco e tal. Aí vem a necessidade de você tirar várias fotos, né, desse pássaro, desse animal, para você conseguir pegar 2, 3 fotos que ficaram bacanas. Teve alguns pássaros que eu fotografei que consegui tirar tipo 10 fotos muito bacanas de 20 fotos, né? Tirei 20 fotos e das 20 fotos, 10 ficaram muito boas. E teve fotos que eu simplesmente não consegui tirar uma que prestasse, por conta do animal se mover muito, o pássaro voar, ser muito rápido e tal, ser muito arisco. Existem pássaros que são muito ariscos. Eu tenho aqui, por exemplo, o martim pescador. Ele fica nesse lago aqui o tempo todo, né? Ele fica aqui pescando. E quando você se aproxima dele, você está numa distância assim de 200, 300 metros. Ele te vê porque ele tem uma visão muito boa e ele já foge de você. Então tive dificuldades em fotografar esse pássaro. Mas depois eu consegui, né? Por persistência e tal, eu consegui. Então fica aí a dica, né? Para quem quer adquirir uma lente dessa, ela é uma lente que atende muito bem se você for fazer fotos a grande distância. Fica aí a dica também, né, de como tirar essas fotos. Fica aí a dica de que é um hobby muito prazeroso. Você consegue ver detalhes nos pássaros que você não via quando você estava vendo a olho nu, né? Depois que você tira a foto e você passa para o computador, você consegue ver detalhes do pássaro que você não conseguia ver antes. Então é muito satisfatório, é muito bacana esse tipo de foto, né? Alguns animais, eu tirei de um bicho preguiça também e tal, aqui. E a gente consegue fazer muitos trabalhos bacanas com essa lente e eu estou muito satisfeito. A câmera que eu uso agora, atualmente, para fazer as fotos é a D7100 da Nikon, porque ela tem uma resolução maior, eu gosto bastante dela, ela tem alguns recursos aí que me agradam bastante. A D90 está ficando mais para aquelas fotos de eventos, né? Quando eu vou fazer algum evento, eu coloco às vezes na mão de alguém, né? Para fotografar com a D90 e fico fotografando com a D7100. Mas tanto uma quanto outra máquina para fotografia atende perfeitamente, né? Eu tô vendo ali agora uma garça, ó, ela tá prestes a pescar ali. Eu vou fazer uma filmagem rápida para vocês, né? Da garça. Ó, vou me aproximar dela lá, ó. Olha que bacana. Ó. Ó, vou ajustar o foco. Olha só, ajustei o foco. Olha lá a garça, se preparando para dar um bote em algum peixe ali. Ela tá esperando, tal, né? Ela tá ali atenta, né? Para poder dar o bote ali. Olha que bacana. Então é um hobby bacana, é um hobby que pode ser caro se você utilizar a lente apenas por hobby, né? Você pode acabar gastando algum dinheiro com isso. Isso pode trazer algum prejuízo aí para você. Mas se você pode comprar uma lente dessa, eu digo que vale a pena. Agora eu estou usando aqui, olha, os 50mm da nossa lente, tá ok? E vou começar a aproximar. Os quero estão ali no banquinho, ó. Esse aí é o quero-querinho, né? Que eu tô mostrando agora. É o filhotinho. Ó, eu estou com quase 300mm, tá? Na câmera. Ó, eu tô pegando eles assim, ó. Vou aumentar agora. 400mm. Olha lá, vou dar um foco. Olha lá, que legal. Quero adulto, né? E o quero-querinho tá por aí, ó. Olha lá, o quero-querinho lá, pequenininho. Certo? E agora eu vou para 500mm. Olha aí, a proximidade que eu consigo. Desse jeito aqui, ó, eu consigo tirar umas fotos bem legais, né? Olha aí, ó. Eu vou afastar agora. Vou voltar para 50mm. Para que vocês tenham ideia, né? Então,
focando primeiro, né? Focando. Ó, foquei, agora eu vou afastar. Ó, voltando a 50 milímetros. Ó, estou bem longe deles, ó. O quero-quero mesmo, ele é uma ave que é complicada, porque ele faz ninho em qualquer lugar. E quando você chega perto do ninho dele, ele te ataca, né? Ele vem pra cima voando, ó. Ó, vou colocar ali de novo nos quero-quero, ó. E ele dá uns rasantes em cima de você, ele quer te assustar, né? A ideia dele é te assustar. Olha lá. Tá vendo? Você consegue se aproximar bem do objeto, né? Ó. Você não precisa assustar o animal, né? Para você poder fotografá-lo. Hoje eu vou ficar devendo uma fotografia bacana, porque não tem nem o que fotografar aqui, né? Os quero-quero já sumiram do mapa, né? E eu não tenho que fotografar. Uma outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: é uma câmera pesada, é uma lente pesada. Isso aqui é uma lente pesada, ela precisa ser sempre segurada por esse suporte aqui, ó, né? Ela precisa ser segura por aqui. Se você segurar a câmera, o peso dessa lente aqui pode danificar o seu bocal aqui de encaixe. Então procure sempre segurar ela pela alça, né? Na verdade, quem segura a câmera é a lente, não é mais a câmera que segura a lente, mas sim a lente que segura a câmera. Então você segura sempre pela alça aqui, ok? Para que você possa ver aí o meu trabalho, veja algumas fotos que eu vou postar aí, né, que eu vou mostrar nesse vídeo. E não se esqueça de entrar na página TanaWeb Fotografia, curta lá a página e acompanhe vídeos como esse e outras fotografias que eu estarei postando lá na minha página, ok? Eu agradeço a todos pela atenção e até uma próxima vez, se Deus quiser.